Uma das histórias bíblicas mais fortes e famosas ocorreu em um jardim de Jerusalém, o Jardim de Getsêmani, onde Jesus informou a seus discípulos que iria ser ferido para se cumprir uma profecia. Em Mateus 26, versículos 31, 32, Jesus disse: "Antes que a noite termine, vocês irão se dispersar por causa do que vai me acontecer. Isso é para cumprir um texto das Escrituras que diz: Vou ferir o pastor, e as ovelhas ficarão desorientadas." Este trecho bíblico traz muitas lições, e no vídeo de hoje vamos apresentar alguns aprendizados importantes que podemos absorver para a nossa vida. O versículo bíblico Mateus 26, versículo 40, apresenta uma lição profunda e atemporal sobre a importância da oração, vigilância e estar alerta em relação ao mal presente no mundo. Nesse versículo, Jesus diz para seus discípulos: "Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora?" Nessa breve passagem, há um tesouro de sabedoria que nos convida a refletir sobre a nossa conexão com Deus, o estado de nossa mente e a batalha constante entre o bem e o mal. A primeira lição que podemos extrair desse versículo é a importância da oração. Jesus, em um momento crucial antes de sua prisão e crucificação, buscava a companhia e o apoio de seus discípulos na oração. No entanto, encontrou-os dormindo. Isso nos lembra da tendência humana de negligenciar a comunicação com Deus em momentos de dificuldade ou distração. A oração não é apenas um ato de pedir, mas também um meio de nos conectarmos com o divino, encontrando força, orientação e paz em meio às adversidades. Assim, o versículo nos encoraja a cultivar uma vida de oração constante, mantendo um diálogo sincero com Deus em todos os momentos. A segunda lição é sobre a importância da vigilância espiritual. Jesus pede a seus discípulos para vigiar com ele por pelo menos uma hora, mas eles sucumbem ao sono. Isso nos lembra da necessidade de estar atentos para os desafios e tentações que enfrentamos em nossas vidas. O mundo está repleto de distrações, armadilhas e influências negativas que podem afetar nossa jornada espiritual. A vigilância espiritual implica em estar consciente do ambiente ao nosso redor, avaliando nossas ações e decisões à luz dos princípios divinos. Ela é uma proteção contra as influências malignas que buscam desviar-nos do caminho da verdade e da retidão. A terceira lição é sobre a batalha contra o mal. Ao mencionar a incapacidade dos discípulos de vigiar com ele, Jesus sinaliza a presença do mal e da tentação no mundo. O mal não é apenas uma força abstrata, mas algo real e ativo. Ele pode se manifestar em diversas formas, incluindo dúvidas, medos, invejas e comportamentos destrutivos. A passividade diante do mal pode levar ao enfraquecimento de nossa fé e à perda de nossa conexão com Deus. Portanto, o versículo nos lembra da importância de reconhecer a existência do mal e de resistir às suas influências por meio da oração, da vigilância e da prática constante dos valores cristãos. Em um mundo cada vez mais complexo e cheio de desafios, o ensinamento de Mateus 26:40 continua a ressoar com profunda relevância. Ele nos estimula a nutrir nossa vida espiritual por meio da oração constante, a permanecer vigilantes em relação às influências negativas ao nosso redor e a combater o mal por meio da força da fé. A oração nos fortalece, a vigilância nos protege e a resistência ao mal nos mantém alinhados com os princípios divinos. Portanto, ao contemplar esse versículo, somos chamados a avaliar nossa própria vida espiritual. Estamos dedicando tempo à oração e à comunhão com Deus? Estamos conscientes das influências negativas que podem nos desviar do caminho da verdade? Estamos ativamente resistindo ao mal e escolhendo o bem? A lição de Mateus 26:40 é um chamado para a ação, para uma vida de profunda conexão com Deus, vigilância espiritual e resistência ao mal. Ela nos lembra que, assim como os discípulos foram incentivados por Jesus a vigiar e orar, também somos chamados a manter nossos corações e mentes alertas, ancorados na fé e na busca contínua da presença divina.